Olá pessoal, tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre máquina de costura. Eu vou começar falando sobre a máquina de costura doméstica. Na verdade, hoje a gente acho que vai ficar só na máquina doméstica, até porque eu acho que é a máquina que a maioria tem. Acredito até que tenha muita gente que tenha essa máquina em casa e nunca mexeu, não sabe trabalhar com ela. Se a sua máquina é muito antiga, assim como a minha tem quase 50 anos. Se ela é muito antiga, eu aconselho vocês a chamarem um técnico para dar uma lubrificada e uma regulada nela. Se a máquina não está bem reguladinha, por mais que passe a linha direitinho, o ponto fica frouxo ou o ponto repuxa o tecido e não fica uma costura bonita. Nesse primeiro momento, eu quero ensinar vocês a passagem de linha. Na minha máquina, às vezes vai ser um pouquinho diferente na de vocês. Dá pra tirar por base o que eu tenho aqui, o que eu vou ensinar aqui, e vocês darem uma fuçada aí na máquina de vocês e passar por aí. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar um direct que eu vou ajudando vocês à medida que eu também souber. E depois dessa próxima aula, a gente faz outras aulas um pouquinho mais técnicas e um pouquinho de detalhe para que vocês de fato possam fazer coisas úteis, tá? Com essa máquina. E eu vou virar agora a câmera para ensinar vocês a passar a linha. Então vamos lá, pessoal. Eu uso esses cones de linha aqui, que são grandes, então eu acabo usando esse suporte que eu coloco aqui atrás da máquina. Se você vai usar aquele rolinho de linha normal, você vai colocar aqui e tudo bem. O primeiro lugar que você vai passar a linha é nesse ganchinho aqui, tá vendo? Passa por aqui, depois vocês vão passar aqui dentro. Tem uma rodaninha que eu sempre deixo no número 2, tá? Eu regulo entre 2 e 3. E daí eu vou passar a linha aqui por dentro. Aqui tem um outro gancho, tá vendo? À medida que você mexe aqui, ó, esse gancho ele sobe e desce e a linha sobe, a agulha sobe e desce também, tá vendo? Então você deixa ele aqui pra cima, pega a linha e passa nesse buraquinho aqui, tá? Tem uns que não precisa nem passar no buraquinho, que ele encaixa só. Tem um outro ganchinho aqui, a gente passa aqui nesse ganchinho e passa nesse ganchinho de baixo também. Puxa a agulha pra cima e coloca a linha na agulha. Certo? Muito bem. Aqui embaixo, ela vai essa bobininha. Essa bobininha, você vai encher ela de linha, eu vou explicar como que você enche, a partir do momento que ela tiver com a linha, você vai pegar ela nesse sentido aqui, colocar aqui dentro ela tem um ganchinho e você dá uma enganchadinha nela, tá? Eu vou dar uma filmadinha mais de perto para vocês verem. Então, ó, aqui, ó, é o ganchinho, a rodaninha que eu falei que você passa por dentro. Você passa ela por dentro aqui, sobe, passa nesse ganchinho aqui primeiro. E depois você vem até embaixo. A minha bobininha, eu vou colocar ela desse jeito aqui, tá vendo? Aqui, ele tem um outro ganchinho que eu vou passar por dentro. Ó, tá vendo? E puxo ela. Ó, pronto. Muito bem, então eu já coloquei aqui na bobina e a linha aqui. Para essa linha pegar a linha de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui do lado um pouquinho, segurando aqui a linha, tá vendo que eu tô segurando aqui a linha? E vou puxar para cima. Eu puxei, eu já pego a linha de baixo e eu tenho a linha de baixo e a linha de cima. Eu coloquei uma cinza e uma preta para vocês conseguirem enxergar direitinho o de cima e o de baixo. Eu tô pegando aqui qualquer tecido para vocês verem como é. Eu venho aqui, coloco o tecido. Se vocês olharem aqui, ele tem umas mediçõezinhas. Se não tiver, vocês podem pegar uma régua com uma canetinha de retroprojetor e fazer esse risco para você usar ele como base e não fazer uma costura torta.
Aqui, o que você vai apertar o pedal? O pedal, a pressão que você coloca no pé é a pressão que você vai costurar mais rápido ou mais devagar. Então, isso é uma habilidade que você vai pegando esse jeito, na verdade, com o tempo. Então, eu vou começar aqui devagarzinho, ó. Tá vendo? Então, a costura de cima ficou preta, a costura de baixo cinza, tá? E agora é treino para vocês fazerem uma costura mais rápido e reta, certo? Para tirar, levanta o pezinho, tem um ganchinho aqui atrás que você puxa a linha. Na minha máquina, aqui atrás, eu tenho um negocinho que corta. Eu corto aqui. Ou, se você preferir, você corta com a tesoura, não tem problema nenhum, tá vendo? A costura fica retinha. E você pode treinar esse espaço. Outra coisa que a gente faz muito, quando a gente está trabalhando com esse tecido, que é o que a gente chama de tecido plano, que é um tecido que não tem elasticidade, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma barrinha ou algum detalhe no tecido, a gente primeiro passa a ferro e depois a gente passa na máquina. Isso faz com que o acabamento fique muito mais bonito. Outra coisa que eu gosto de falar aqui, ó, ele é para você colocar o ponto maior ou menor. Do que eu tô falando? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Que ele, ó, vou deixar desse lado que dá pra ver. Ele começa aqui e termina aqui. Esse ponto, ele pode ser menor ou maior. E aonde você controla isso? É justamente aqui. Eu também gosto de deixar no 2,5, tá? Uma outra coisa que eu considero importante é como encher a bobina, tá? Então, eu pego aqui a bobina, a linha, e eu dou uma enroladinha à mão aqui, tá vendo? Só pra dar uma firmezinha na linha. Depois eu vou vir aqui nesse ganchinho que tem aqui e vou encaixar isso daqui aqui desse jeito. Então, eu venho aqui, ponho aqui. No meu caso aqui, eu tenho um outro ganchinho que eu puxo pro lado direito e eu aperto o pedalzinho pra ir enchendo. Tá vendo que ele tá enchendo, ó? Eu vou fazer isso mais de perto, peraí. Ó. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E é só mandar um direct que eu ajudo vocês, tá bom?